Olá, meus queridos, vai ser uma alegria responder mais uma pergunta que vocês enviaram hoje, mas antes de responder a pergunta, um recadinho importante. Todas essas minhas respostas são respostas da minha leitura do Evangelho. Seria possível dizer mais coisas? Sem dúvida nenhuma, seria possível ler a Bíblia inteira, mas não cabe no nosso vídeo de poucos minutos, fica maçante ler a Bíblia inteira. Então sempre vai haver mais detalhes, sempre vai haver outras possibilidades interpretativas, levando em consideração outros textos, mas aqui é só um pouquinho de informação e de interpretação para te fazer pensar, para te fazer considerar e raciocinar sobre um tema de uma outra forma. Portanto, se você é uma pessoa madura, você vai falar, sim, claro, legal, vamos pensar, vamos raciocinar. Se você não é uma pessoa madura, você vai falar, não, mas você esqueceu de fazer. Lógico, eu vou esquecer, poderia falar mais, mas aqui o vídeo é curto. Então vamos à pergunta, sabendo que aqui é só um pensamento, uma reflexão sobre um tópico para te ajudar a entender alguma coisa melhor. Então vamos lá. A pergunta de hoje vem de Lúcio, que diz: Tiago, me ajude a entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Então vamos lá, Lúcio, vamos lá. Mateus capítulo 12, vou contar uma historinha, então senta que lá vem história, crianças. Mas não conte essa história para as crianças, porque essa história começa da seguinte maneira: então lhe trouxeram um endemoniado. Tá vendo? Não vai funcionar em casa para as crianças dormirem. A historinha é só para vocês. Mateus 12, verso 22. E essa história também se repete em Marcos, dentro de um contexto semelhante. Então eu vou usar essa história para falar algo sobre pecado contra o Espírito Santo, que aflige aí um monte de gente achando que isso é algo que eles estão fazendo e vão morrer. E eu não sei qual que é o que está na sua cabeça, Lúcio. Então eu estou aqui para aliviar, para te deixar tranquilo, ou te deixar preocupado caso você se encaixe no que está sendo dito aqui. Mateus 12, 22 diz o seguinte: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, passando o mudo a falar e ver. Como diz o meu amigo Bregantin, lá do Caminho da Graça em São Paulo, a vivência com Cristo, a experiência com Cristo nos faz retornar à normalidade de vida. Falar e ver é o normal, e quando esse endemoniado, esse ser humano aflito, carregando um peso absurdo há anos, encontra Jesus, ele volta a falar e ver, que é o que Jesus faz. Jesus nos traz de volta à normalidade de vida. Isso é uma coisa maravilhosa. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Que a multidão sempre gosta de Jesus. Jesus liberta, Jesus ama, Jesus está no meio deles, Jesus, enfim, traz de volta a normalidade perdida pelos abusos da religião. Mas os fariseus, é claro, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, que é uma característica de Jesus que eu e você não temos, ele conseguia ler, ele conseguia ver, ele tinha um insight da história, da vivência, dos pensamentos de uma pessoa, e ele conseguia conectar com aquilo, ele conseguia usar aquilo para se aproximar, amar e ensinar. Então Jesus, lendo essas coisas, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se é Satanás que expele Satanás, dividido está contra si mesmo. E como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Então aqui Jesus usa dois argumentos. Ele fala: olha, se o que eu estou fazendo vem do diabo, então a casa do diabo vai acabar logo logo, porque está diabo contra diabo. Segundo argumento: os filhos de vocês fazem esse trabalho aqui que eu estou fazendo. Então vocês estão com inveja? Vocês estão com algum problema? É porque eu estou fazendo e não eles, que o foco está em mim e não eles, que isso incomoda vocês? Eles sabem que o que eu faço não pode vir de alguém como o diabo. Inclusive Jesus fala: por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém, agora vem a parte importante, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por quê? Porque a vivência do reino, a gente vai fazer outro vídeo sobre isso qualquer hora, a vivência do reino
não é o meu preparo para o futuro, é a vivência do futuro agora. E no futuro, lá no céu, lá no reino de Deus, não vai ter demônio dançando no parque. Portanto, Jesus, ele antevê essa realidade futura e ele traz o reino para o presente. Ele tira o demônio do menino, fazendo que ele volte a ver e a falar. Portanto, o reino chegou sobre vós. Se eu faço isso pelo Espírito, então o reino chegou. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Aí Jesus fala no verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então o que está acontecendo aqui? Qual que é o pecado? Qual que é o grande pecado do Espírito Santo? Normalmente, vou usar o quadro aqui porque eu estou na sala de aula, vai ajudar. A gente entende o pecado contra o Espírito Santo como você negar a Jesus. Tem muita gente que acha que é isso aqui. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E quem que está no risco de fazer isso aqui? Todos nós, qualquer um aí no mundo pode negar Jesus. E se negou, poxa, pecou contra o Espírito Santo. Mas o próprio Jesus fala, qualquer blasfêmia que você fizer contra mim, está tudo resolvido. Então essa possibilidade aqui já não é. Ou se o pastor fez um apelo na sua igreja e você se sentiu compelido a subir lá, e ele fala, olha, quem não estiver rejeitando a Jesus tem o risco de pecar contra o Espírito Santo. Não, não é isso que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo aqui de fato? O que está acontecendo é o seguinte, você tem Jesus. Olha lá Jesus, encontrando um menino lá endemoniado. Jesus cura o menino. O reino se apresenta ao menino através da cura. E quem é que fez Jesus fazer essas coisas todas? Vem o poder de quem? O poder do Espírito, que concede a Jesus a autoridade para fazer todas essas coisas. Aí apareceram os fariseus. Olha lá eles lá, eles sempre vêm em grupo. Eles sempre vêm com a galera. Fariseus. Aí eles observam o que Jesus está fazendo aqui e falam, isso aqui é do demônio. O que você está fazendo é do diabo. E Jesus fala, meus amigos, é o seguinte, você pode me xingar do que você quiser, não tem problema nenhum, fique à vontade. Mas entenda, se aquilo que eu estou fazendo vem do Espírito, então na verdade, toda essa crítica de demônio não é para mim. Vocês estão criticando na verdade o Espírito, que me faz fazer todas essas coisas. Em outras palavras, vocês são tão insensíveis para as coisas de Deus na vida de vocês, que vocês nem reconhecem a presença do Espírito nos outros, no ministério e no trabalho dos outros. Vocês não dependem da graça, da misericórdia, do amor de Deus, porque vocês são autossuficientes. E por serem autossuficientes, vocês são insensíveis nas coisas de Deus. Então por que é que o pecado não tem perdão? Não é porque Deus não quer perdoar. É porque o ser humano já vive num estado de neutralização às coisas de Deus, que é sinalizada ao colocar em questão o ministério do outro. Agora, a insensibilidade religiosa pode ser manifestada de inúmeras maneiras. Uma insensibilidade que me conduz à morte, porque o pecado é essa vivência, em independência de tudo aquilo que Deus representa e o que Ele faz. E se Deus não faz nada por mim, então o que resulta é morte. E os fariseus vivem nessa autossuficiência, na confiança do que o que eles fazem é suficiente. Aí eles julgam Jesus, sem saber que eles não estão julgando Jesus. Eles estão insensíveis ao Espírito que faz Jesus fazer tudo aquilo que Ele faz. Então por que é que não tem perdão o pecado? É porque o ser humano não está sensível mais para as coisas de Deus. Não vai haver perdão nem agora e nem no futuro. Por quê? Porque eles fecharam o coração para qualquer intervenção divina. Se eles tivessem se aberto para a intervenção divina na vida, para entender a pobreza de espírito deles, eles reconheceriam aquilo que Jesus faz pelos outros e não teriam problema nenhum com isso. Agora, tem muita gente que fala que esse pecado não pode ser cometido hoje em dia porque é só com Jesus e o ministério dele. Pelo contrário, eu acredito que esse pecado pode sim ser cometido hoje, mas eu e você, a gente nunca vai saber se um indivíduo está pecando esse pecado ou não. Por quê? Porque insensibilidade nas coisas do Espírito só Deus consegue ver. A gente só vê as sinalizações de que uma pessoa não vive insensibilidade nas coisas de Deus. E dentro dessas sinalizações está o julgamento e a crítica de outras pessoas que podem estar fazendo o trabalho de Deus.
Então, no vídeo anterior eu mencionei alguns pastores que pregam sobre julgo desigual, que falaram um monte de coisa estranha durante as eleições, mas eu falei no vídeo anterior que eu não tenho julgamento nenhum para com eles, porque eu acredito que muitos deles são sinceros. Eu nunca me colocaria na posição de julgar ninguém, porque vai que o que ele está fazendo vem da fé, vem da crença, vem de um lugar honesto, mesmo que o ensinamento seja errado. Portanto, quando eu me torno insensível para as coisas de Deus, eu me torno insensível para a ação do Espírito no mundo. Logo, quem está na zona de risco desse pecado é todo aquele que é insensível, o religioso que se acha autossuficiente e julga as pessoas. Aqueles que falam, o Tiago Arraes, aquele trabalho lá não vem de Deus. Esse é o risco, isso carrega a sombra do pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se é Deus que tem me usado para fazer o meu trabalho de pregar o Evangelho da graça para as pessoas, qualquer ofensa a mim não é a mim, mas é o Espírito. E isso não se aplica só a mim, se aplica a qualquer pessoa tentando viver honestamente diante de Deus e ensinando para as pessoas o Evangelho da graça de Cristo. Para qualquer um. Portanto, nunca se coloque na posição de julgar ninguém, porque você não conhece o coração da pessoa. Você não sabe se desse coração surge a fé legítima, a sensibilidade às coisas de Deus. E se não está claro o que eu estou dizendo, leia Romanos 14. Não julgue, não se coloque na posição de julgar o outro, quer seja por comida, bebida, por dias, por qualquer coisa, porque Deus os acolheu. E se Deus acolhe todas as pessoas, quem sou eu para dizer que o outro está em pecado, que o outro não tem o Espírito? Nessa postura de ameaça, de julgamento e de tudo mais, eu sempre vou carregar a sombra da possibilidade do pecado contra o Espírito Santo, porque eu me tornei insensível às coisas de Deus, a graça e a misericórdia que Ele põe no meu coração, e eu estou estendendo essa insensibilidade na maneira como eu enxergo as outras pessoas ao meu redor. Portanto, a gente nunca vai saber quem está pecando contra o Espírito Santo, mas o nosso coração, a gente precisa avaliar sempre: estou sensível às coisas de Deus, estou amando as pessoas, ou estou completamente insensível, julgando todo mundo? É bom parar para pensar, porque Deus sempre vai estar disposto a perdoar aqueles que chegam a Ele em arrependimento e em contrição do coração, recorrendo a Ele, se abrindo para que Ele faça a obra que nós não conseguimos fazer. Então, o pecado contra o Espírito Santo tem a ver com isso daí. Cuidado, avalie o seu coração. Viva em dependência de Cristo, e cada vez que Ele te perdoa, Ele vai te regenerar e derramar em você o amor que vai te sensibilizar mais a Ele e mais ao outro. Por isso que o amor ao outro sempre vai ser o cumprimento de toda a lei, porque a minha reverência, a minha ligação com o divino sempre vai me ligar ao outro e não vai me fazer condenar o outro. Portanto é isso, meus queridos. Vivam em paz com Deus. Até a próxima.